Graça e paz, irmão, mais uma noite aqui, nesse processo de entrevistas com os pastores que fizeram parte da nossa igreja. Dessa vez com o pastor Inácio, sua esposa Noêmia, né? Dona Noêmia, que está aqui conosco, para contar um pouco da história que eles passaram por aqui, né? Como pastor interino ali no ano de 1998. Vamos lá. Pastor, seja muito bem-vindo, né? Esse processo que a gente vem construindo dia a dia aqui, né? Contando um pouco da história da igreja. E antes da gente saber como foi esse processo, né? A gente precisa saber quem é o senhor, quem é o pastor Inácio, né? De onde ele veio, onde o senhor nasceu, como começou essa jornada aí na fé cristã? Bom, eu nasci no estado de Pernambuco, vim para São Paulo com 17 anos, mas já era cristão. Agora eu fui ingressar no ministério em 89, eu terminei a faculdade teológica, aí ingressei no ministério pastoral. Mas antes do ministério pastoral, eu já trabalhava na igreja como missionário da igreja ali em Perus. Então tive um período bem longo como missionário da Igreja Batista em Pirituba, pastor Francisco Rodrigues dos Santos. E, pastor, como que foi esse chamado pastoral? Em que momento você sentiu essa vontade de ir a campo, de evangelizar, de trazer mais vidas a Cristo? Eu sempre tive a vontade de trabalhar no ministério. Era uma vocação muito forte, de tal maneira, quando eu ouvia alguém falar do ministério, eu começava a chorar. Até que um dia eu tomei a decisão de começar a estudar. Aí eu fiz 3 seminários. Aí o pastor Francisco, que era o meu pastor, disse para mim assim: olha, com esse seminário que você tem, é seminário para dar aula em escola bíblica dominical. Você precisa fazer a faculdade. Eu falei: olha, tiver uma oportunidade. Ele falou: não, vou colocar você na faculdade. Eu estou entrando como diretor da faculdade Batista e vou colocar você como aluno, se a igreja autorizar. A igreja autorizou e eu entrei na faculdade. Só saí quando terminou tudo. Vi até especialização em pastorado. Terminei a primeira faculdade, depois fiz especialização em pastorado e estou até hoje. Durante todo pegando tempo como missionário e como pastor, já completa 56 anos. Não é lá muito tempo, mas Um bom tempo. Bom tempo. Um bom tempo. E nesse processo aí, que o senhor sentia chamado, né, se admirava com essa questão do ensino, da palavra, teve alguma pessoa que influenciou mais o senhor, assim, nessa formação ministerial, assim, você fala: puxa vida, eu acho que é esse o caminho, essa pessoa me inspira muito? Olha, eu não posso te falar isso porque foi algo divino na minha vida. Sim. Primeiro, posso voltar um pouquinho? Pode, claro. Eu fui acometido de uma depressão. E eu orei... Isso com quantos anos? Eu tinha 13 anos. Fui acometido de uma depressão. A causa não me pergunta, porque eu não sei. Aí o meu pai já era cristão, eu já ia para a igreja. Aí ele falou assim: você precisa tomar uma posição correta, aceitando a Jesus como Salvador. Aceitando a Jesus como Salvador. Aí eu orei a Deus, falei: se o Senhor me tirasse dessa depressão, eu vou tomar uma posição diante do ministério da palavra e quero que o Senhor me dê autorização para orar pelas pessoas que estão em depressão. Apesar que na época nossa igreja era bem fechada, e Deus me deu essa graça. Aí
eu fiquei um ano fora da igreja, quando eu cheguei em São Paulo, 17 anos, moleque, fiquei congregando na Assembleia de Deus. Aí o pastor Zezinho chegou para mim e disse da seguinte maneira: o irmão não quer se membrar na Assembleia de Deus? Eu falei, não, esse não é o meu objetivo, porque eu sou batista. Sim. Aí aproveitei e perguntei, não tem nenhuma igreja batista aqui? Ele falou, não. No dia seguinte eu fui no correio. Aí chegou um senhor baixinho, pastor Severino Moreira, e disse assim: tem carta o pastor Severino Moreira da Igreja Batista? Eu falei, opa, tem batista aqui? Aí aproveitei, assim que ele pegou as cartas, que fui saindo, eu estava na fila, eu saí atrás dele. Sim. Perguntei, pastor Severino, sim, da Igreja Batista? Sim. Aí eu falei, onde fica aqui a Igreja Batista? 200 metros da Assembleia de Deus. Olha só. Eu falei, domingo eu estarei aí com o senhor. Aí fui para lá, membrei lá. Aí até aí eu fui, eu estava com 19 anos. Aí mudei para Perus, eu pensava em casar com essa brota aqui. Aí eu disse assim, eu vou comprar um terreno, que eu preciso casar e eu preciso ter um terreno. Aí comecei a procurar um terreno, tal, encontrei de um colega de serviço. Eu comprei o terreno dele, fiz um barracão de madeira. Falei, agora tem uma casa. Certo. Agora tem uma casa. Agora eu sou proprietário de uma casa. É de madeira, mas é uma casa. Claro. Aí nisso, eu comecei a procurar uma igreja batista em Perus. Aí me disseram, olha, tem uma pessoa aí que congrega, que é da igreja batista. Agora, de onde eu não sei. Eu saí louco procurando. Subi a morro, desci a morro procurando e encontrei. Tinha 4 irmãos lá, irmão João Rodrigues com a família, o irmão Ezequias com a família e o irmão Veridiano sem a família, só ele. Aí, só tem que eles congregavam numa igreja que era numa casa que era de uma senhora da igreja Brasil para Cristo. Irmã Francisca e irmão José. Eles não iam mais. Falou assim, já que vocês estão procurando um lugar onde congregar, fica aqui. Sim. Eu aproveitei e falei, mas é aqui que eu vou ficar. Depois de 6 meses, alugamos um prédio do lado da casa e ficamos congregando. E ali eu comecei a tomar conta da mocidade, depois fui para a tesouraria. Como é que é? Não, diaconia eu bem depois. Aí fui ser presidente da mocidade. Sim. Aí nessa altura eu casei e fazendo curso teológico. Olha, não aguentava não ver parava, não podia ver o curso teológico. Eu falava, eu vou fazer o curso, eu vou fazer. E aquilo eu fazia com afim, com vontade. Sim. Não era fazer por brincadeira, não. Fazia com vontade, sempre foi assim. Aí fiz o curso teológico, depois fui tendo alguns problemas na empresa, porque eu estudei, eu entrei no Senai com 19 anos, eu já estava quase 25 e não tinha chance de trabalho. Sempre continuava na empresa a ler. Aí quando foi um dia, eu falei para minha esposa, eu estudei tanto, rapaz. Eu fiz ajustagem, eu fiz tornearia, eu fiz mecânica de veículo, eu fiz inspeção de qualidade, eu fiz metrologia, fiz tudo curso técnico. Sim. Aí minha esposa pegou e falou assim para mim, Deus não quer isso na tua vida. Foi ela que falou. Deus quer que o Senhor consertando outra coisa, consertando almas, né? Deus não quer isso para você, Deus quer na tua vida ministério. Rapaz, eu saí dali e fui pro banheiro chorar. Você sabe quando é uma pancada que você não aguenta mais? Sim.
E eu já tinha alguns cursos teológicos. Já tinha alguns cursos teológicos. Aí a igreja queria, quando o pastor Antônio Luiz Gonçalves, que foi pastor aqui, Sim. saiu, queriam me consagrar como pastor. O pastor falou assim, não, você não vai ser consagrado com isso aqui não, rapaz. Isso é de escola bíblica dominical. Aí que foi ver a formação teológica mesmo, né? Aí que eu fui para a faculdade, ter a formação teológica. Tá certo. E antes de terminar a faculdade, no segundo ano, pediram minha consagração. Olha que O beleza. pastor Francisco falou, olha, eu vou pedir tua consagração, mas fica sabendo, eu consagro a pastor e posso dar baixa do pastorado da tua vida. É isso aí. E como que foi como que surgiu esse convite para vir pastorear a Igreja Batista? A gente estava falando um pouco ali nos bastidores, né? Mas é importante se registrar agora. Então, como que foi esse convite para o senhor vir para Cajamar? E o senhor lembra como foi esse primeiro contato com a igreja? Quando o senhor chegou aqui, o que o senhor sentiu, o que o senhor viu aqui? Não, primeiro eu já conhecia a igreja, porque o Roberto, que é esposo da minha filha, na época era namorado, tinha 17 anos. Aí eu vim aqui, algumas pessoas já me conheciam, eu já tinha pregado algumas vezes aqui no tempo do Marco Aurélio. Aí o que acontece? O pessoal falou assim, vamos chamar o pastor Inácio, que era o irmão Juscelino e o engenheiro que tem igreja aqui do lado, aqui em cima. Não tem o pessoal da... O nome da pessoa. Eu não lembro o nome dele, eu sei que é. Eu não vou saber também. Então, aí chegou lá e falou, pastor, a gente está precisando do senhor, queria que o senhor desse uma força para nós. Eu falei assim, olha, eu sou fichado pela igreja, eu sou empregado da igreja. Sim. Então agora, para mim sair da igreja, vocês têm que enviar uma carta para a igreja explicando a situação. Depois de explicar a situação para a igreja, aí a gente pode tomar uma decisão, mas por enquanto não. Aí eles vieram para a igreja, voltaram para a igreja, na semana seguinte já está a carta entregando para o presidente da igreja que fazer uma sessão me pedindo para auxiliar Cajamar. Aí eu vim para Cajamar, cheguei aqui, precisava arrumar um monte de coisa. E já tinha esse templo construído? Tinha um templo construído, só tem que não era desse tamanho, não, era Sim. menorzinho. Chegou a ver as lâmpadas na parede? Não. Sim. Então era daquele jeito ali, já era daquele jeito. Ah, ali. sim. Que tinha um corredor lateral, Isso, tudo. isso. Perfeito. Dos dois lados, né? Que tinha Esse era o primeiro prédio, né? Da reforma. Isso. Aí fiquei aí trabalhando com os irmãos, até a hora que encontrei o Aguinaldo, procurando uma igreja. E como que foi essa primeira impressão? O senhor chegou aqui para a convite da igreja porque estava sem pastor, é isso? E aí o senhor veio como interino, como permanente? Qual Não, foi como interino. Como interino. Como interino. Só para auxiliar os irmãos que estavam meio... Perdidos, né? Sim. Aí eu vim, auxiliei os irmãos, tivemos alguns contratempos, porque alguns estavam indo para o monte, aquele negócio todo. Sim. Fui na casa de alguns, assim com auxílio de alguns irmãos. Certo. E a minha ida lá não era para escorraçar, não. Olha, irmão, vocês não estão indo para o monte para buscar em Deus, para se fortalecer. Então eu preciso desses fortes na escola dominical. Sim. Eu preciso de vocês lá. Mas a gente chega a cansar. Eu falei, mas olha, quando a gente se fortalece, é para ajudar. Mas sim, com muito amor, não foi nada de batendo de frente, nada. Sim. Aí alguns Era resgatando, né? Aí começou a voltar algumas pessoas. Aí nesse período de tempo, aconteceu que encontrei o Aguinaldo. Aguinaldo estava vindo da Liberdade e queria uma igreja pastorear. Ele falou, eu estou com uma igreja
E eu estou querendo sair da igreja porque meu tempo lá está terminando. E o senhor veio com data de chegada e saída? Sim, data de chegada e saída. E eu estava trabalhando, eu trabalhava fora, eu era encarregado de uma construtora. Sim. Aí tive que pedir a conta da construtora, o GM não queria dar a conta, falou assim, ó, eu te dou a conta, mas não vou pagar nada. Eu falei, tá bom. Bom, E como estava sem pastor, então ele veio auxiliar até encontrarem um pastor, né? Aí foi, da vez que encontrou o pastor, Foi o pastor Aguinaldo. foi Aguinaldo, aí ele empossou ele e eles E aí o senhor voltou a campo de novo. voltou para a igreja. mas tive um convite de uma irmã no dia que eu levei na sessão, de que eu estava passando a igreja e tal. Pastor, o senhor não queria pastorear nós queríamos que o senhor ficasse aqui. Eu falei, não posso, eu vim aqui ajudar os irmãos pelo período de tempo e logo Veio voltar. E, bom, e durante esse período que o senhor teve aqui, né, foi um período curto, mas importante porque formou quem nós somos hoje, né? Porque se não houvesse o senhor ali, certamente essa história pudesse ter parado por ali. E graças a Deus o senhor estava lá, né? E nesse período que o senhor assumiu a igreja, como que estava a membresia, né, a quantidade de membros da igreja? Quais foram os desafios que o senhor encontrou aqui na liderança, desafios financeiros? Como que foi lidar com esse momento de interino e com todos esses desafios à frente? Bom, quando nós entramos nesse campo aí, é um pouco subjetivo. Por quê? Como eu acabei de dizer, que tinha um grupo que estava indo para o monte, tinha outro grupo que estava visitando outras igrejas. Se a gente chegar para eles, na cabeça deles estão certo, porque nós temos uma meta como batista, tá certo? Eu sempre friso isso. Eu sou batista porque sou batista. Entendeu? Sim. Ou seja, nós temos uma referência como batista. Até hoje eu falo isso na minha igreja. Olha, nós somos assim porque nós somos batista. Entendeu? Sim. Então, tinha alguns que estavam desanimados, muito desanimados. Tinha outros que estavam no monte. Não sei se era o Monte Santista ou... Então, aí eu comecei a trabalhar. Tive até uma conversa com umas moças que falou para mim assim, eu não sei o que eu vou fazer na escola dominical. Falei, vou lá que eu explico para você. Aí ela veio, eu expliquei para ela que na escola dominical a gente podia discutir a Bíblia. Enquanto quando eu estivesse pregando, eu tinha meus princípios que eu ia aplicar para eles. Tal. Foi bom, foi muito bom ter vindo aqui. Mas divergência, né? Sim. Como todo ministério tem, claro que tinha divergência. Tive divergência, sim, mas foi muito bom. E nesse período que o senhor teve aqui à frente, né? De novo, como eu comentei com o senhor, essas entrevistas para de fato a gente registrasse a história, né, os momentos, e porque teve pastores que passaram aqui e falaram assim, poxa, aqui na igreja de Cajamar, na primeira igreja de Cajamar, o que a gente via aqui era a comunhão, teve períodos aqui que era muito forte a comunhão, e teve momentos difíceis, e aí eu pergunto para o senhor, teve algum momento marcante nesse período que o senhor passou, para que você falasse, poxa, isso daqui foi de fato algo marcante para lembrar da igreja? Algo marcante que nós tivemos foi quando a igreja começou a retornar. Sempre nós temos uma divergência. Teve um rapaz aqui chamado Dinho, você não conheceu, já é falecido, que ele queria ser batista, mas com outra visão.
Eu disse, não, assim, com amor, não era Sim, bravo. claro. Falei, nós somos assim porque nós somos batistas. Coisa de divergência. Então, era mais ou menos assim. Eu quero que o senhor implante o método que eu aprendi. E Não era um método batista. não é método batista. A nossa salvação não é por meio de método, mas nós temos um princípio que precisa ser regido direitinho. Entendeu? Sim. Então tivemos isso aí, mas tinha uma comunhão legal. Quer ver uma coisa? É que é meio complicado você se comparar com os outros, isso não é bom. Eu acho que quando eles falaram dessa comunhão, era aquela comunhão que saiu. Quando eu cheguei aqui, não tinha nem placa na igreja. Não tinha placa. Aí eu questionei, por que não tem placa? Falou assim, o pastor não quer placa. Entendeu? Sim. São coisas que não estou menosprezando o pastor. São momentos históricos de cada um, né? É um momento histórico de cada um. A igreja também é viva, né? Como o senhor acaba de mencionar. Chega membros com ideias boas, tem membros que vêm para seguir a palavra de Deus e estar em Para comunhão. somar, né? Para somar, exatamente. Vêm para somar. Outras pessoas vêm para junto, mas complicar um pouco, querendo trazer doutrinas Tem uma Fora. de fora para dentro. E aí tinha um misticismo, né? De ir para o monte, de não ter compromisso com a igreja. Porque estava na moda na época. Olha só. Era uma moda de ir para o monte, né? E compromisso com a igreja, não. E esse foi o momento que ele viu acontecer isso aqui e foi colocando as pessoas de volta, né? Que não era... Ir para o monte não é pecado. Mas o pecado era deixar, né, a missão... Matar a escola dominical. Porque ia para o monte. Teve alguma divergência dessa natureza, mas eu creio que foi tudo muito bom. Houve, no final das contas, houve uma comunhão, né? E ele saiu daqui, muita gente querendo que ele ficasse. Né? É ótimo isso. E aí trazendo esse momento que a senhora está dizendo, né? E acima de tudo, a gente vive e se move pela fé, né? E aí, eu pergunto ao senhor, teve algum momento que o senhor olhou alguma situação difícil, mas que teve uma saída, e você olha para aquela situação e diz assim, ó, aqui foi Deus que fez, foi Deus que trouxe a solução. O senhor pode compartilhar conosco alguma experiência, alguma evidência que Deus fez nesse processo, e ficou muito claro para o senhor que foi a mão de Deus ali? Olha, meu irmão, eu posso dizer para você que tudo o que aconteceu no meu período aqui foi muito claro. Porque eu tenho, assim, uma visão do ministério talvez diferente de alguns colegas. Eu não sei se foi por causa do meu sofrimento, porque você sabe que o sofrimento, ele traz muito ensinamento para a tua vida. De tal maneira que nessa atual conjuntura que eu estava vivendo, eu já tinha passado por muitos problemas e todos eu venci. De tal maneira que até hoje a minha visão, ela continua do mesmo jeito, não mudei nada. 56 anos no ministério, não mudei nada. Porque eu gosto muito, lá do livro de Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu não largo dessa verdade. Sim. Tá? Porque muitas vezes as pessoas vão muito saindo do rumo e eu não consigo sair do rumo. Porque você sabe que o sofrimento te traz vivência, traz ensinamento. É duro, mas não traz ensinamento. Não, fique em paz. E como que foi para a família do senhor, né? Viver esse período ministerial aqui em Cajamar, né? Os filhos, sua esposa, como é que foi esse processo? Ou vocês ficaram em São Paulo e vinham para cá final de semana, ou veio todo mundo para cá? Como foi isso? Pode falar. Ele vinha, às vezes,
A gente apoiava os filhos, eu como esposa apoiava, mas a maioria das vezes ele vinha acompanhado com o irmão, com o diácono, e eu sempre ficava lá na igreja, e ele continuou fazendo aqui. Eu falava mas a para gente ela, sabe que foi uma época eu falava para ela muito assim, cansativa para ele. ó, fica aí porque os olhos do dono é que engorda o boi. Fica aí. Sim, sim. Eu ficava sempre lá, vim poucas vezes aqui. Quando ele vinha de manhã, ou vinha à noite, né? Porque ele não vinha. Tinha vezes que ele passava o dia, mas a maioria das vezes era só meio período, era ou à noite ou na parte da manhã. Bacana. E Isso aí, foi um apoio nosso. uma coisa também que a gente trabalha aqui de alguma maneira, né? São os nossos vizinhos, os nossos, as outras pessoas da cidade, né? Como que o senhor enxergava essa relação da igreja com a cidade, né? Como que a igreja procurava, naquele momento, alcançar as pessoas da cidade aqui de Cajamar? Teve alguma ação nesse sentido? Não teve. Não. Eu cheguei tinha um irmão que era coveiro. Esse evangelizava até os mortos, mas os demais não. Não saímos evangelizar, porque na realidade minha visão era resgatar aqueles que se afastaram. Sim. Porque eu tinha consciência que eu não ia ficar. Sim. Então eu precisava fazer o quê? Trazer de volta aqueles que estavam desanimados e aqueles que se afastaram. Como de fato foi muito bom nesse período. Agora, eles saíram para evangelizar, não tenho lembrança de nenhuma vez. E falando da juventude, né? Pensando nos jovens daquela época e os jovens de hoje, que conselho o senhor deixaria para a nova geração da PIB Cajamar? Difícil, hein? É difícil porque a nossa geração hoje é a geração, eu não estou menosprezando, mas aquelas verdades que nós conhecemos, ela ficou no campo do não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, a geração dos nossos dias, eu posso dizer que talvez nós fomos desta natureza. Sim. No nosso período. Nosso período, talvez nós fomos difíceis de trabalhar. Eu fui difícil. Nós fomos criados juntos. A gente tinha mais esse impulso de evangelismo. Sim. Hoje, eu digo para os jovens, eles estão muito egocêntricos na tecnologia, mas essa vontade de sair à rua, bater nas portas, falar com as pessoas, trazer para o convívio cristão, hoje, eu digo, pela minha igreja, Sim. está muito difícil. Está muito. E qual conselho você deixaria para esses jovens aí, para eles fazer o contrário disso, né? Despertar. Despertar. É um despertar, e esse despertar, eu acredito que funciona. Integração com a igreja que trabalha. Sim. Porque muitas vezes nós, os batistas, criamos um mundinho. No meu tempo de jovem, a gente vinha de Perus para Cajamar. No tempo do Maroni, Sim. no tempo do Toninho. Quem mais? Teve mais outras pessoas. Maroni, Toninho. Gilson Maroni. Gilson Maroni. Se conheceu? Ele passou por aqui já, esteve aqui já. Gilson Maroni? Sim, conheci. Ele veio com a esposa? Silvia? Estou em Brasília atualmente. Isso. Gilson Maroni, Toninho, teve mais Edson Plaza. Então eu reunia os jovens e a gente vinha, fazia muita vigília. Isso bem antes. Eu não era nem pastor.
Aí esse tempo passou. Esse tempo passou que os jovens, eu sei que a convenção tem vestido, tem trabalhado para que tenha-se uma comunhão entre os jovens. Mas os jovens ficaram num mundinho tecnológico que tá difícil de tirar, viu? Sim. Está no mundinho tecnológico, está difícil de tirar. Porque a maior parte estudando, fazendo faculdade, precisa estudar. É aquele negócio todo, né? Sim. A gente sabe que é necessário, mas tirar um tempinho para a gente estar andando juntos. Aí eu falo, às vezes, lá na nossa igreja, assim, ó, vocês precisam conhecer o João das outras igrejas. Vocês precisam conhecer as moças das outras Tem igrejas. mais comunhão, né? Ter mais comunhão, para conhecer, casar. Sim. Entendeu? Então é a comunhão, né? O conselho é a comunhão Comunhão. com as outras igrejas, com os outros jovens, né? Entendeu? E se o senhor pudesse deixar uma palavra para a primeira igreja batista de Cajamar, hoje, às vésperas dos 50 anos, que mensagem o senhor deixaria? Continue lutando, que a vitória é certa. Amém. E por fim, algum versículo bíblico que marcou o seu ministério, que o senhor gostaria de compartilhar conosco e deixar de mensagem para a igreja? Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Bom, essencialmente é isso, pastor Inácio. Acho que isso faz nos lembrar da nossa história, né? Tivemos como o senhor que esteve por aqui, evangelizando. E muito obrigado por essa entrevista. Chegamos aqui ao Deus fim. abençoe. Amém. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Possamos tirar grandes lições, né, das nossas vidas nesse mundo que estamos vivendo, né? A igreja tem muito o que fazer. Sim. A igreja muitas estão paradas, né? Mas o mundo está aí, né, em busca, né? E se a igreja não buscar, o que vai ser desse mundo? E é o Jorge, tu és forte, né? A Bíblia diz que Os és escrevos forte. que sou forte. Amém. Então, chegamos mais ao fim de mais uma entrevista, irmãos. Agradeço por essa oportunidade. Acesse o nosso canal, acompanhe as entrevistas. Obrigado a todos. Até a próxima.